Olá, meu nome é Gisele Pinheiro da Cunha, eu sou mestra em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu gostaria de apresentar um pouco a minha pesquisa de mestrado, que foi defendida em março desse ano, e apresentar também algumas conclusões que foram feitas na pesquisa. Bem, o meu objeto de estudo foram os ideais políticos do José Martí, do revolucionário cubano, em um dos maiores símbolos do nacionalismo em Cuba. Os ideais políticos do Martí são o conjunto de valores e de situações imaginadas, pensadas pelo Martí no contexto da independência de Cuba. São os valores que ele considerava adequados para garantir a autonomia política, intelectual e econômica dos povos da América Latina. E esses ideais políticos do Martí eu extraio do texto Nuestra América, de 1891. E tendo como base esse objeto de estudo, a minha problemática é: como e em que contextos os ideais políticos de Martí, expressos em Nuestra América, contribuíram para o projeto revolucionário de Fidel Castro antes e depois da declaração do caráter socialista da Revolução Cubana. Eu pensei nessa questão ao perceber que a maior parte dos autores que trabalham a Revolução Cubana, eles não aprofundavam, eles não esmiuçavam as influências do Martí na Revolução. E foi isso que eu tentei fazer na minha pesquisa, Eu tentei especificar as influências dele de ano em ano, em cada medida revolucionária, em cada contexto. E eu tentei comparar também a forma e a frequência com que o Martí foi citado antes e depois da declaração do caráter socialista da Revolução Cubana. Portanto, as minhas fontes de pesquisa são os discursos do Fidel, que estão disponíveis online no site do governo cubano. E a minha delimitação temporal é entre 1959 e 1965, que foi esse período de experimentações e de consolidação da Revolução Cubana. Muitos autores com que eu tive contato consideravam o ano de 65 como um ano-chave para entender o processo de estabilização da Revolução, por causa da criação do PCC e da desarticulação dos grupos armados contra-revolucionários. E a minha metodologia da pesquisa foi a análise do discurso desenvolvida pelo historiador inglês Quentin Skinner. E nessa metodologia, eu percebi não só o conteúdo dos discursos do Fidel, mas também o contexto em que ele estava falando, a linguagem que ele utilizava, as intenções que ele tinha ao emitir um determinado discurso, para qual público ele estava se direcionando. Então, a partir dessas questões, eu selecionei nos discursos passagens, trechos em que ele falava o nome do Martí ou falava algum ideal político do Martí. E a partir disso, eu relacionei com o contexto, as intenções, a linguagem, e eu fui percebendo um pouco das influências do Martí na Revolução Cubana e quando e como ele foi usado pelo Fidel nesses primeiros 7 anos da Revolução Cubana. Então, falar um pouco sobre as minhas conclusões da pesquisa, Uma das principais ideias que eu tive a partir da análise do discurso foi que, a partir de 1962, principalmente, em meio à influência das teorias marxistas-leninistas, o uso do nome e dos ideais políticos do Martí foi diminuindo e se tornando mais sutil nos discursos. Ou seja, antes de 62, principalmente, antes da declaração do caráter socialista da Revolução Cubana, o Martí foi usado pelo Fidel em diversas ocasiões para justificar a Revolução Cubana, para criar essa ideia de continuidade entre a Revolução e a Guerra de Independência de Cuba, para legitimar alguma medida revolucionária, como a reforma agrária de 59, como a campanha de alfabetização em 61, para criar uma imagem para o povo cubano, para criar uma imagem para ele mesmo enquanto dirigente revolucionário,
para convencer a população de alguma coisa. Então, antes de 62, o Martí foi usado em diversas ocasiões e de forma muito emotiva, né, com declarações longas, narrativas bem descritivas usando o seu nome e a sua história. E a partir de 62, principalmente, eu fui percebendo que o Martí foi sendo usado de forma mais pontual, de forma mais objetiva, né? E por isso que eu considero que a forma de mencionar o Martí também mudou a partir de 62, principalmente. Porque ele passou a ser evocado com um certo afastamento, como uma figura mais distante, sem gerar muita comoção. Aquele era o momento de falar sobre o futuro da Revolução e a construção do socialismo. Portanto, o Fidel estava interessado, né? Ele buscou falar mais sobre as novas metas para a construção do socialismo, né? Ele focou mais na questão da divisão, né, entre a antiga fase e a nova fase socialista. E ele pensou também em falar sobre a evolução da Revolução Cubana. Portanto, eu considero que ao longo dos anos o Martí foi sendo usado, né, os usos do nome dos ideais políticos do Martí foram se concentrando principalmente nas efemérides e em ocasiões em que o Fidel se remetia ao anti-imperialismo e à educação. Quando eu falo das efemérides, né, elas são as datas comemorativas, né, da Revolução Cubana, que remetem principalmente a feitos históricos, né, da época da luta armada, como 1º de janeiro ou 26 de julho. E essas datas, né, eram usadas principalmente para rememorar e para discutir a história de Cuba. E eram nessas ocasiões em que o Fidel ele falava mais sobre temas que não precisavam ser afirmados com tanta frequência, né, em outros discursos, né, nessa nova etapa socialista. Portanto, eram as ocasiões específicas em que o Fidel usava mais o nome e as ideias do Martí. E as ocasiões que remetem ao anti-imperialismo e à educação, né, são as ocasiões em que o Fidel ele fazia discursos em inaugurações de escola ou fazia discursos para alunos, para professores, diretores. E era nessas ocasiões em que ele citava muito a questão da criação de novas ideias, de estudo de temas locais, de conhecimento da história local, que são ideais, né, sobre a educação que estão presentes em Nuestra América. E sobre o anti-imperialismo, né, eram aquelas ocasiões em que o Fidel fazia muitas críticas aos Estados Unidos e que ele falava também sobre as lutas de libertação na Guerra Fria, né, em ocasiões em que o Fidel estabelecia essa diferença entre a América do Norte e a América Latina, como o Martí fez, em que ele falava sobre o desconhecimento da América do Norte, né, em relação à América Latina também, como o Martí fez, ou quando ele usava metáforas do próprio Martí para falar dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que a contribuição da minha pesquisa, né, a minha pesquisa demonstra a continuidade dos ideais políticos do Martí para pensar uma educação libertadora em Cuba e para desenvolver uma consciência anti-imperialista e crítica aos Estados Unidos.